gente não é simplesmente governado por aqueles que supostamente a população elege. Quando você está indo votar, você está escolhendo apenas seu governante político. Mas você não tem qualquer direito ou condição de escolher seu governante econômico, jurídico, penal e sociocultural. Por que focar nessa ideia de governança, que a gente está sendo governado? Porque cabe aos anarquistas sempre acabar com todo e qualquer tipo de governo. É a nossa eterna luta contra a autoridade. É a nossa eterna luta contra a correção. É a nossa eterna luta pela liberdade. Quero de antemão aqui agradecer muito pelo convite realizado pelo grupo, né, em especial a Luciana, que não está aqui, né, foi que dialogou mais comigo nesse processo e realizou o convite para estar aqui. Quero dizer que tem um enorme prazer ver esse auditório cheio. Quero parabenizar muito o grupo que se apresentou aqui na abertura. Assim, acho que é algo que a gente precisa muito disso, né, assim, o anarquismo acho que não pode deixar de caminhar com cultura, deixar de caminhar, né, com essa perspectiva revolucionária, enfim, em diversos ângulos, né? Não só na nossa luta, mas na produção, na articulação e nos nossos coletivos, né? A ideia de dissimular o amor. Acho que o anarquismo tem isso como, a meu ver, o principal fator, né? A gente luta, mas a gente luta pelo amor aos demais, ao próximo, pelo amor recíproco, pelo amor mútuo. É isso que eu acredito. Bom, eu vou... a ideia, na verdade, era vir aqui, eu fazeria o lançamento hoje do meu livro sobre 2013, né, que tem esse título que está aí no slide para vocês, mas infelizmente o livro não ficou pronto, né, mas eu estou vindo aqui para mantendo e fazer a discussão do livro, apesar dele ainda não estar pronto, né. Embora a gente tenha alguns artigos aí que tenham sido publicados a respeito. Na fala anterior, no debate anterior, que o Flávio estava respondendo, acho que já deu um pontapé para a gente poder discutir sobre 2013. Né? E não só a fala do Flávio, mas a fala do público também demonstrou todo acho que para a gente uma sede para interpretar 2013, uma sede, e acho que ficou muito claro, inclusive na fala do companheiro ali, que 2013, a narrativa de 2013 está em disputa. Né? Existe uma disputa fundamental hoje em diversos campos, políticos, acadêmicos, enfim, por aí vai, sobre o significado de 2013. Tá? Então, nesse sentido, eu venho aqui contribuir, a minha ideia é contribuir com uma interpretação a partir do referencial teórico anarquista, tá? Sobre 2013. E sobre um caso específico, que foi o caso do Rio de Janeiro. Tá? De onde eu participei, de onde eu fiz a minha observação participante, né? Aquilo que a gente chama na sociologia como observador participante, isto é aquele que escreve a partir daquilo que está observando sobre os fatos. Evidentemente, acho que todos sabem, o que eu estou chamando aqui de revolta dos governados não começou no Rio de Janeiro, né? Também não começou em São Paulo, né? Enfim, inclusive aqui, a revolta contra o aumento de passagem de ônibus, a revolta contra a tarifa, aqui em Florianópolis, Santa Catarina teve um papel importantíssimo em 2004, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Né? Também teve a revolta do Buzum em Salvador, né? Bem anterior. Enfim, tiveram vários outros levantes populares, vários outros quebra-quebra de ônibus, etc., na década de 80, desde a revolta do Vintém, mais longe no tempo. Enfim, isso não é uma luta nova, né? Nem inédita no Brasil, uma luta que já vem de algum tempo pela liberdade de transporte público. Né? Bom, eu poderia até falar também aqui, estamos falando do título um pouco, então por que eu estou utilizando o título Revolta dos Governados? E aí já entra num referencial teórico já conceitual anarquista. Né? Só nós, anarquistas, podemos estabelecer e criticar a perspectiva entre governantes e governados. Acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Para o pensamento liberal, de modo geral, eles nunca vão tratar essa ideia de governantes e governados. Para os marxistas também não vão fazer isso, né? Porque os marxistas... Aliás, o próprio Marx, né, propõe a tomada do poder, aquilo que os anarquistas vão chamar de revolução política, então a tomada do Estado, que vai estabelecer a priori uma vanguarda, né, operária, proletária, que vai governar do alto do Estado para estabelecer as desigualdades. Mas a dicotomia entre governantes e governados continua nessa perspectiva marxista. Embora, num prazo muito longínquo, Marx tenha pensado na ideia do comunismo, e ele fez isso, sobretudo, depois da Comuna de Paris, né? Quando a Comuna de Paris não se referenda nessa perspectiva marxista, e ela nega o próprio Estado. Né? Aí o Marx vai escrever Guerra Civil em França, quando ele vai pensar
nessa perspectiva do comunismo, mas muito longo prazo, que na verdade não se realizou em nenhum lugar que se fez revolução em nome do marxismo. Né? Importante dizer isso, porque no Manifesto Comunista Marx não sequer pensa nessa ideia de finalizar as classes sociais ou finalizar a dicotomia entre governantes e governados. Então cabe só a nós anarquistas, ou aos anarquistas, pensarem dessa perspectiva. Daí eu quero, trazendo o conceito de governados, e que uma outra coisa importante que eu tento tratar lá no quadro teórico do livro, né? Que a gente é governado não por uma única via, não é governado simplesmente pela perspectiva política. A gente é governado por diferentes perspectivas, né? E politicamente, evidentemente, né? Mas a gente é governado economicamente também. Quando a gente tem que trabalhar 8 horas por dia para um determinado patrão, uma fábrica, uma loja, seja o que for, a gente está sob governo deste patrão, deste chefe, dessa pessoa que dita para a gente o que a gente tem que fazer durante 40 horas semanais. Isso aí eu estou chamando de governança econômica. Né? A gente é governado, muitos de nós somos governados socioculturalmente, quando a gente bebe daquilo que nos informa os grandes oligopólios de comunicação de massa, por exemplo. Né? Ou hoje, quando a gente bebe de fake news, ou a gente bebe de fake history, né? Ou de história falsa, ou de falsa notícia, né? Que tem sido um dado muito importante nos últimos tempos, principalmente. Ou quando tem muitos seguidores de diversos, daquilo que eu chamo de igrejismo. Né? São pessoas que defendem uma postura que a priori está pautada numa ideia metafísica, e que você pensa num modelo de solução para fora daquilo que a gente tem aqui como material, ou seja, para além do nosso mundo real. Então, isso seria mais ou menos a governança socioeconômica. E a governança penal seria um outro conceito que eu tenho que trazer no livro, que hoje, por exemplo, nós temos 700 mil pessoas presas no Brasil. Tá? Nós temos mais de 2 milhões de pessoas presas nos Estados Unidos. E por aí vai. Então, essas pessoas estão diretamente governadas, né, de uma perspectiva penal. Sequer tem a questão econômica ou política está pautada para elas. Né? E esse é um outro ponto. E o quarto é a governança jurídica, né? Quando todos nós devemos estar subordinados ou obedecer às leis que são criadas ou interpretadas por homens de toga, né? Por juízes, enfim, que ocupam o Supremo, etc. e tal. Né? Então são essas as governança política, governança econômica, governança penal, governança sociocultural e governança jurídica. A gente está subordinado a 5 tipos de governança. Ou seja, por que focar nessa ideia de governança, que a gente está sendo governado? Porque cabe aos anarquistas sempre acabar com todo e qualquer tipo de governo. Né? É a nossa eterna luta contra a autoridade. É a nossa eterna luta contra a coerção. Ou, para olhar pelo lado positivo, é a nossa eterna luta pela liberdade. Tá? Acho que esse é o grande ponto e que talvez seja um combustível. Ou seja, a gente não é simplesmente governado por aqueles que supostamente a população elege. Quando você está indo votar, você está escolhendo apenas seu governante político. Mas você não tem qualquer direito ou condição de escolher seu governante econômico, jurídico, penal e sociocultural. Tá? Então, isso, claro, eu desenvolvo muito com mais profundidade lá no livro. E, enfim, isso é só do ponto de vista teórico para justificar por que eu estou chamando de revolta dos governados. Bom, por que Rio de Janeiro agora, né? Eu foco a minha pesquisa no Rio de Janeiro, por questões óbvias, onde eu moro, onde eu pude participar, onde eu pude ver em loco o que aconteceu em cada dia daqueles protestos. Né? Então, e ao mesmo tempo o Rio de Janeiro foi um dado importante para o Brasil, porque o Rio de Janeiro foi onde o protesto, o que muitos chamam de junho de 2013, eu evito usar esse termo junho, né? Porque no Rio de Janeiro os protestos foram muito para além de junho, tá certo? Então, inclusive tem junho, mas ele começa antes, inclusive com a luta contra as remoções, a luta contra a remoção do Maracanã e tudo mais, todo aquele combustível que já estava acontecendo no Rio de Janeiro antes de junho, mas ele perdura por longo tempo, vai até julho do ano seguinte, que é quando vai ocorrer a Copa do Mundo. Tá? Então procuro também não tratar essa ideia de junho, porque fica muito episódica, e a literatura paulista tem tratado muito dessa maneira, como se... e me parece que... Acho que nem em São Paulo, mas aí talvez os paulistas que possam falar melhor, mas acho que nem em São Paulo os protestos se resumiram a junho. Tá? Então esse é outro ponto fundamental. Bom,
O Rio de Janeiro, ele chegou a botar 1,5 milhão de pessoas na Presidente Vargas no dia 20 de junho. Tá? O maior protesto da história do país, a maior concentração de pessoas. Eu vou mostrar as fotos aqui daqui a pouco. Assim. Enfim, mas antes de mostrar as fotos, deixa eu tentar aqui apresentar um pouco a gênese e metodologia da tese. Né? Então, tem 5 anos de pesquisa, né? Minha observação participante que eu já falei, e o grande desafio para escrever uma perspectiva, e acho que o grupo de vocês aqui, a leitura que a minha colega fez aqui agora, foi fundamental, assim, foi muito importante, porque assim, como a gente se desintoxica dos conceitos e das perspectivas que estão pautadas nessa academia. Essa academia que não foi feita para contestar o poder, tá certo? Essa academia é muito pelo contrário. Essa academia, qualquer outra academia, a universidade foi criada para justificar o poder. É importante ter isso claro, tá? E os teóricos, por exemplo, eu sou da ciência política, né? Os teóricos da ciência, os clássicos da ciência política, que vão lá desde Platão, Aristóteles, aí vão passar São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e por aí vai, todos eles, ou praticamente todos, pertenciam às elites. Porque as massas populares sequer eram alfabetizadas. Não tinham tempo para se alfabetizar. Nem existia política pública para a alfabetização dessas pessoas. Então, portanto, elas não sabiam, a grande maioria não sabia nem ler, e quando sabia ler, não tinha tempo para escrever. Né? Então, a atividade intelectual do qual nós somos privilegiados, ou grande parte dos que estão aqui são privilegiados, elas sempre foram presenciadas pelas pessoas das elites. E, portanto, há uma tendência muito forte, muito clara, de escrever defendendo seus interesses particulares, né? E não escrever a partir dos de baixo. Então, o grande desafio para a teoria anarquista é escrever a partir dos governados, para usar o termo que eu estou querendo que a gente consiga ficar como nosso. Né? Esse é o grande desafio. Como é que se faz isso? Mas para fazer isso, tem que se desintoxicar, que eu estou chamando ali, desvencilhar ou desintoxicar dos conceitos de raciocínios acadêmicos, reformistas, liberais, conservadores, fascistas, até marxistas já existentes. Então, esse é um dos pontos que... Enfim, e falar sobre a interpretação de 2013 está em disputa, eu também já falei um pouco no início. Quais são as teses que eu quero defender, que eu apresento aqui do livro? Não são só essas, né, que não dá mais slide, mas essas são algumas delas e eu tentei focar um pouco mais no momento atual que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, uma delas 2013 expressou um acúmulo de lutas de diversos movimentos sociais. Acho que isso é importante. Sim. Eu não gosto da ideia de que muitas leituras têm dito como 2013 surgiu do nada. Como se você tivesse varinha de condom, plim, 2013 surgiu. Não é isso. 2013 vem sendo construído há décadas. Vem sendo esperado por movimentos sociais há anos. Tá certo? Então, assim, e aí eu elenco no livro, e aí basicamente no Rio, mas talvez isso possa servir como exemplo para diversos outros setores, diversos outros estados da federação, quanto que movimento por moradia, luta por moradia, vinha se exercendo, vinha acumulando luta, vinha esgaçando na luta contra o Estado e contra o capital no Rio de Janeiro, como que os pré-vestibulares para negros carentes e pobres vinham exercendo essa atividade lá em diversos lugares, como que diversas pessoas vinham se organizando nos sindicatos para organizar essa luta popular. Enfim, a gama de exemplos é enorme. Tá? Então, o que eu quero dizer assim, é para rechaçar esse tipo de tese e depois, se for o caso, a gente pode discutir mais profundamente. Expressou a crise daquilo que estou chamando de plutocracia representativa. Tá? Não adoto no livro, não chamo em nenhum momento no livro de democracia. Porque democracia, não existe democracia em momento nenhum. Né? Na história brasileira. Não existiu. Tá? O governo se autogovernar. Aliás, democracia, é outra pesquisa que a gente tem desenvolvido lá no grupo de pesquisa do qual eu faço parte. A gente tem até trabalhado com a ideia de democracia, ela só é viável com a perspectiva da autogestão, que é o autogoverno popular. E, portanto, sim, isso pode dar uma polêmica, mas isso é bom, de repente, para a gente ir para o debate vir depois trabalhar. Democracia, se demos, se é o governo do povo ele só se viabiliza pela autogestão. O governo do povo não será jamais exercido na prática se tiver representação. E é por isso que, desde a Grécia Antiga, embora o conceito seja grego, não tem nenhum teórico que tenha escrito, que tenha defendido, que tenha apresentado a democracia e a defendido. Platão e Aristóteles não a defenderam. Platão e Aristóteles, portanto, defendiam o modelo de aristocracia, que é o governo dos sábios, que é o governo dos melhores, que é o governo do saber, tá? Em detrimento da democracia. Então, assim, isso é outro
referencial importante teórico para que a gente possa avançar nessa luta e poder contestar todos esses conceitos. Porque se a gente reforça esse tipo de coisa, a gente está reforçando uma visão que não nos cabe, que não nos ajuda para a emancipação social. Tá? Então acho que esse é o grande ponto. Então daí eu não chamo de democracia hora nenhuma, chamo de plutocracia. Por que plutocracia? Também continuei no quadro grego, que significa pluto, riqueza, né? Ou dos ricos, seria um governo da riqueza ou um governo em favor dos ricos. Tá? Acho que, em modo geral, acho que a gente pode concordar que todos os governos do Brasil têm trabalhado em favor dos ricos, em favor daqueles que, ou que a gente pode chamar dos proprietários, ou posso até usar um termo marxista, vou fazer a simples concessão, não vou fazer mais outra não, só essa, né? Dos proprietários do meio de produção, tá certo? Então, assim, esse é o ponto que a gente está aqui pensando. Todos os governos trabalham, tá, para acúmulo de riqueza, para a produção de riqueza. Tá certo? Daí eu chamo de plutocracia. Existem diferentes plutocracias na história brasileira e na história da humanidade. Mas eu não vou descrevê-las aqui, porque, enfim, senão isso demandaria muito tempo. Tá? Mas só com a ideia de plutocracia, substituindo a democracia, já nos ajudará bastante a poder avançar. Bom, mostrou o outro ponto de 2013 que mostrou a capacidade da luta dos governados. Né? Então, assim, e daí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu estou falando um pouco teoricamente aqui agora, daqui a pouco eu vou mostrar só a imagem para vocês. Hoje eu decidi fazer um referencial. Fala, Bacunin. Isso é revolucionário. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é essa perspectiva, né, de que a capacidade da luta popular. Né, acho que 2003 expressou isso para todos os lados, para todo mundo que quisesse ver. Só não viu quem não quis. Tá certo? A enfrentar a polícia como se enfrentou em 2013, respirar gás lacrimogênio, tomar bala de borracha, correr, apanhar, ser detido, preso e voltar para a delegacia e pedir a soltura dos companheiros. Enfim, isso foi um processo, enfim, foi o meu maio de 68. Que eu não vivi em 68, obviamente, né? Mas foi o meu maio de 68 2013, né? Nesse sentido, em ter participado desse processo. Nosso medo, sua arma, coisa não está mal. A instituição está aí para nossa proteção. Para sua proteção. Bom, então, porque antes, a própria literatura, e agora a gente pode, eu estou falando um pouco da literatura da ciência política, um pouco internacional, mas se a gente falar da literatura nacional, a maior parte dessa literatura nacional vai dizer que o brasileiro é pacato, cordial, enfim, dócil, bem via Sérgio Buarque de Holanda, e por aí vai, tá certo? Então, assim, contra isso, nós estamos, uma literatura anarquista tem que se insurgir contra toda essa perspectiva internacional, mas também nacional, que é trazida para cá, e ao dizer isto, diz que o povo não luta, não, gente, tudo se faz pelo alto. E aí você fica na esperança, é uma ideia de colocá-lo para ficar esperando que as coisas venham de cima. Né? Então esse é outro ponto que a gente tem que combater veementemente para que nos ajude nessa ideia de emancipação. E, portanto, eu defendo que os signos das manifestações de 2013 foram revolucionários. E aí, o meu método de análise é o seguinte, eu peguei dois conceitos anarquistas, né? Um conceito de ação direta e outro conceito de propaganda pelo fato. Tá? Então, esses dois conceitos, ao pegar, você leva para o seu objeto de pesquisa e vai entendê-lo e ver como que isso foi posto em prática ao longo de 2013, que eu vou mostrar daqui a pouco com as imagens. Tá? Acho que as imagens elas vão dizer por si. Bom, a disputa, eu elenco 5 interpretações, 5 escolas interpretativas sobre 2013 no Brasil. Tá?
Então, uma que eu vou chamar de plutocrática, neoliberal, porque tem a plutocracia. É porque eu não expliquei, mas não vale para explicar, senão. Mas vou explicar aqui, não vou explicar, que senão vai demorar muito tempo. Senão o Céu não vai falar hoje. Então, é plutocrática neoliberal dissimulada. Tá? O que é a interpretação plutocrática neoliberal dissimulada? Foi o governo petista. Um governo, os 13 anos de governo petista, trabalharam em favor da plutocracia, tá? Uma plutocracia que não foi desenvolvimentista, que não foi corporativista estatal, mas foi neoliberal, uma continuação do governo Fernando Henrique Cardoso, e ela, ao mesmo tempo, por fim, ela é dissimulada. Por quê? Porque ela não se apresentava como neoliberal, não se apresentava como plutocrática, e ela buscava se apresentar como defensora dos interesses da classe trabalhadora. Tá? Então, por isso que eu chamo de dissimulada. Uma outra interpretação, que é a segunda, é plutocrática neoliberal desavergonhada, né? Que é tipicamente do que a gente pode chamar, do que se chama aí para fora de direita, né? Embora eu não possa chamar de direita, porque o PT para mim faz parte da direita. Esse é o grande ponto, né? Por isso eu também não gosto de trabalhar com a ideia de dicotomia de esquerda e direita, tá certo? Não vou trabalhar com essa perspectiva, por isso eu preciso fazer outras, fugindo de novo, me desvencilhando desse conceitual, eu preciso fazer outras, criar outros conceitos. Então, esse que a gente pode chamar de interpretação dos grandes oligopólios de comunicação de massa, ou que foi muito representado por Arnaldo Jabbour, na Rede Globo na época, é uma plutocracia neoliberal desavergonhada. Por quê? Porque não tem menor vergonha em defender os interesses das elites. Não, em momento nenhum se apresenta como dissimulado, não, estou defendendo aqueles interesses dos trabalhadores. Até porque para eles não existe nessa dicotomia entre trabalhador e patrão. Eles somos todos uma sociedade única. Esse é o postulado liberal que está posto. Tá? E uma terceira é que eu chamo da plutocracia neoliberal proto-fascista, né? Que é dita, foi para esses setores que a gente hoje está muito mais claro, mas que em 2013 eles não estavam claros. Em 2013, esses setores proto-fascistas não tinham sequer força para dominar o cenário ou para dominar a pauta de 2013. Esse é o ponto, talvez seja polêmico, quero que a gente faça um debate daqui a pouco em torno disso. E, por fim, tem a interpretação daquilo que eu chamo de esquerda oficial, tá? Ou esquerda institucional, tá? Que aí são os partidos que defendem uma intervenção, por exemplo, aí eu vou incluir PSOL, PSTU, PCB e companhia, esses partidos de esquerda que não compunham o governo petista na época, e que ao mesmo tempo tentou se apropriar de 2013, tá certo? Tentou dirigir 2013, como foi rechaçado pelas massas, tá? Aí depois veio renegar 2013. Tá certo? Então no Rio de Janeiro ficou muito claro. Os partidários, né, dessa esquerda oficial vinham para frente dos atos, com suas bandeiras logo no início, vamos dirigir o processo. Aí a massa, não, vocês não vão dirigir nada. Não vão dirigir nada. A gente não é base de vocês. Né? E aí está dentro da perspectiva, inclusive, da negação do carro de som em 2013. Tá? Então, e aí, então se não está sob meu comando, é fascista. Essa foi a leitura muito clássica do que eu estou chamando de esquerda oficial e, evidentemente, da plutocracia neoliberal dissimulada, petista, também fez a mesma leitura. Não está sob meu comando, é fascista. Aliás, o Marx fez isso, né? Não usou o termo fascista, porque ainda não lhe era comum, mas o Marx fez isso na Internacional Comunista, quando Bakunin se recusou a obedecer ao centralismo, quando defendeu a descentralização, a federação da Internacional Comunista, por aí vai. É uma perspectiva marxista. Por quê? Porque marxismo, para a leitura, aí tem que entender o que é teoria. Para a leitura marxista, deve existir uma vanguarda revolucionária que vai guiar a revolução. Então, o momento de 2013 é o momento para esses partidos guiar a revolução. Como eles são rechaçados, então não é de esquerda. Porque como eles se apresentam como tendo o monopólio da esquerda. Tudo bem? E a outra leitura é essa, anarquista, ou o que eu posso chamar de revolucionária para ampliar. Não precisa ser necessariamente anarquista. Pode ser anarquista, pode ser autonomista, pode ser inclusive de marxistas revolucionários. Tá? Fizeram essa leitura, porque rechaçou os partidos políticos, mas ao mesmo tempo de uma leitura revolucionária que dava uma medida base para as ruas. Tá? Então, nesse sentido, claro, com diferente perspectiva. Claro que o marxista revolucionário vai ter uma perspectiva diferente da de um anarquista, em função da questão da centralização e da hierarquização e do próprio Estado. Tá?
Por fim não, ainda tem mais um pouquinho, os oligopólios de comunicação de massa, em conluio com os demais governantes, buscaram fazer acreditar que as forças de repressão eram vítimas e os manifestantes bandidos. Então, assim, você tem um momento de explosão em 2013, tá? Uma pauta popular. A gente não pode esquecer que a pauta inicial de 2013 era pelo tarifa zero. Não dá para dizer que um protesto, que manifestações que tenham inicialmente essa pauta sejam de direita. Tarifa zero atenta prioritariamente contra lucro e contra a propriedade privada. Tá certo? No Rio de Janeiro tem grandes reis dos transportes. Que alguns chamam lá, eu não chamo de jeito nenhum, até porque está gravando, não chamo, mas alguns chamam de máfia dos transportes. Né? Tá certo? Mas longe de mim pensar algo nesse sentido. Né? Então, então assim, isso é atentar contra o núcleo duro do poder. Tá certo? Tá? Aqueles que não contestaram... tem um outro ponto aqui que eu acho que eu pulei. Quer dizer, para combater a pauta dos insurgentes, os setores conservadores se articularam e partiram para a ofensiva, né? Resultando no início da onda proto-fascista na sociedade brasileira, começando com a criminalização dos black blocs. Então, assim, esse é o ponto fundamental. Porque, assim, a gente tem 2013, começa com tarifa zero, depois se amplia, queremos mais investimento para saúde e educação, depois se amplia, não queremos gasto com estádio de futebol, que me parece muito razoável um país pobre como o nosso, né? Mas para a nossa elite e para os governos petistas, isso não parecia claro. Agora já passou a eleição, posso bater no PT à vontade, tá certo? Me permitam isso. Que antes estava me chamando de fascista, eu batia. Mas agora eu vou bater mesmo. Então o petismo tem responsabilidade nesse processo. Tá certo? E o petismo e todos aqueles que criminalizaram os black blocs foram os primeiros a serem criminalizados. É importante ter isso. Nesse ciclo, que vem de 2013, e que eu espero que acabe logo, mas embora a nossa perspectiva parece que vai ser um pouco mais longínqua, tá? Infelizmente, mas os primeiros a serem criminalizados, em termos de manifestação, foram os black blocs. É óbvio que os negros, pobres, favelados, são criminalizados há 500 anos de país, tal como os indígenas, tal como as mulheres são subordinadas numa sociedade patriarcal e machista, tal como os LGBTs são discriminados nessa sociedade discriminatória, capitalista, enfim, que a gente já sabe, autoritária e por aí vai. Mas eu estou me referindo aqui a 2003 especificamente, que quando a criminalização dos black blocs, ou seja, dos que lutavam, e o petismo que virou a cara, e a própria esquerda oficial também abandonou, não quis nem saber, ali o petismo dava um tiro no pé dele. Ali foi o início da queda do PT. É isso que eu também defendo no meu livro. Tá? É coisa para a gente ir pensando, daqui a pouco a gente articular mais. Tá? E os oligopólios de comunicação de massa, eu li isso, né? Aí, qual era o papel? Assim, a polícia passou de vilã, que eu nunca vi na história, nunca vi na minha recente história de 25 anos, a polícia está tão sem moral, ser tão contestada como foi em 2013. Talvez tenha chegado aqui cadê o Amarildo? Foi algo esplendoroso para nós, no Rio de Janeiro. Esplendoroso. As pessoas iam com faixa, cadê o Amarildo? E as canções na rua, cadê o Amarildo? E fora a música, né? Polícia, sem hipocrisia, essa polícia mata pobre todo dia, enfim, por aí, várias cançõezinhas, que eu coloco várias delas no livro, né? Que eu acho que dá uma dimensão do significado daquele momento histórico, que a gente não pode esquecer, não pode deixar que essa leitura da esquerda oficial não faça nos esquecer disso. Então, esse processo que transforma a polícia de vilã a mártir. E aí, logo, em final de 2013, se criminaliza o Black Bloc, e aí você começa uma campanha, dizer, a Rede Globo e vários outros canais de comunicação, olha, morreu um policial hoje, morreu outro policial, cadê? Ninguém tem medo do policial. E aí por aí vai. Esse processo longo resultou na criação da base social do candidato às armas hoje. Na consolidação dessa base social, que é de todos os policiais e praticamente todos os militares do país, fomos os primeiros a apoiarem a candidatura. Foi a gênese, e portanto esse processo de transformação da polícia de vilã a mártir foi a gênese daquilo que eu estou chamando de
ativismo conservador agressivo. Porque, veja, até então a gente tinha assim os liberais, os neoliberais, tinha os tucanos, né? Esse pessoal sempre defendeu uma política plutocrática, tá? Mas um ativismo conservador agressivo, como a gente passou a viver de 2014, 15 para cá, a gente não tinha visto. Eu, pelo menos, não vi, tá? Que é mais um dado que resulta na vitória do candidato às armas, tá? Então, assim, eles passaram para agressividade, passaram para combater, e todos os fora, inclusive agressividade física e intelectual, enfim, com base, evidentemente, em mentiras, com base em revisionismo historiográfico, etc. Então, esse processo foi muito grande, muito profundo, é o que eu estou chamando de ativismo conservador agressivo, tá? E, por fim, assim, o que eu estou querendo, assim, que compreender bem 2013 é condição sine qua non para entender a nossa sociedade atual e o crescimento proto-fascista ulterior. Mas veja, aí qual a diferença da minha leitura para a leitura da esquerda oficial ou do petismo? Tá? É que, para eles, a onda conservadora hoje é culpa dos protestos de 2013. O que eu estou querendo é o seguinte, isso não se confirma empiricamente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um crime histórico. É o mesmo que eu dissesse que a passeata dos 100 mil de 68 no Brasil, que, aliás, a passeata de 100 mil, não sei se todo mundo, né? Aconteceu no Rio também, contra a ditadura, no dia 13 de maio, 13 de junho, acho que foi junho, 13 de junho, resultou no AI-5 que vem em dezembro. Entende? Ah, não, porque vocês lutaram, o regime endureceu. Isso é de uma aberração, percebam? Eu não posso atribuir a maio de 68, né, o que veio depois na França. Eu não posso atribuir a revolta árabe para as ditaduras que estão instaladas hoje em praticamente todos os países que se revoltaram na região, nos países árabes. Não posso fazer isso. Eu não posso atribuir o assassinato dos comunardos na Comuna de Paris, em 1971, né? Porque eles se revoltaram, tentaram, e agora eu vou criminalizá-los. Agora, eles são responsáveis pela reação. Não posso. Essas tentativas revolucionárias, tá certo? Não podem ser responsabilizadas pela reação a elas que vieram depois. Esse é o grande ponto. Eu acho que a mesma coisa, esse erro histórico, erro teórico, essa esquerda oficial tem feito. Tá? Eu podia aqui dar vários exemplos, vários outros exemplos. Eu não posso, inclusive, citar a própria Revolução Russa, né? A Revolução Russa, depois com o conservadorismo que se instalou com Lenin e Stalin no poder. Ainda bem que eu não estou numa mesa de marxista, né? Senão ia dar problema aqui. Porque eles só admitem com Stalin. Com Lenin, eles nunca... Lenin era bonzinho, Lenin era democrático. Democrático nada. Tá certo? A gente tem que dizer isso. Se a gente não falar, né? A gente está perdido em pé, está em disputa a história. A gente tem que entender isso. A história está em disputa o tempo inteiro. Tá? Bom, então, assim, evidentemente tinha muito mais coisa para falar, mas não vou me alongar muito. Eu quero agora convidá-los a ver algumas imagens, né, para referendar isso que eu estou falando. Né? São, assim, algumas coisas que... E aí, começando essa aí, né? Eu acho que como é meio na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro... 2 milhões? O Selma já está fazendo revisionismo para o alto. Gostei, sério. Então, só para vocês terem ideia, parece que é pouca coisa, mas a Presidente Vargas aqui, são 16 pistas, tá? Tá parecendo pouca coisa. São 16 pistas, 8 indo, 8 voltando, e aquela igrejinha lá pequenininha, que está no mapa, é a Candelária, tá certo? Esse prédio aqui enorme é o CML, o Comando Militar do Leste, tá? E aqui a prefeitura está para cá, tá? Bem para cá. Então, assim, essa massa de pessoas... No Rio de Janeiro, nesse dia, os trens, normalmente as pessoas trabalham no centro da cidade. E aí, o contrafluxo acontece o seguinte, sai do centro, às 5 horas da tarde voltam para suas casas. Né? No subúrbio, na Baixada Fluminense, vão para Niterói, São Gonçalo. Nesse dia aconteceu o contrário. Às 5 horas da tarde, os trens estavam vindo lotados do subúrbio. Os trens vinham lotados, metrô lotado, tudo lotado para o centro da cidade. Foi a maior manifestação da história desse país, não tenho dúvida. Tá? Nenhum outro lugar, nenhum outro tempo histórico a gente conseguiu colocar 1,5 milhão de pessoas nas ruas. Tá certo? Bom, nesse dia também, quer dizer, e aí você tem uma série de fatores.
manifestante enfrentando o caveirão. Qual é o nome daquilo ali, Céu? É um tapume de... Uma telha. Não, isso aí é... Não, tá bom. Vamos dar esse debate, não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Porque isso aí é ondulado, mas é de metal, é por causa da de obra. Encerrou aqui. É isso aí, pronto. Beleza. Então, assim, enfrentando o caveirão aí, né? É que eu vi o vídeo. Boa, você é um cara bom. Esse foi o dia quando um dos primeiros protestos lá do... Essa placa, obrigado. Essa placa, né, era característica do Black Bloc. Tinha um grupo, na verdade, não existe um Black Bloc, né? O Black Bloc é formado por grupos de afinidade, por diversos grupos, né? Isso né, brasileiros, né? Isso desde da Ação Global dos Povos. Mas essa placa era típica de um determinado grupo que estava sempre na linha de frente. Eu achei ela bem significativa, né? Inclusive Kropotkin fala muito dela, inclusive Kropotkin fala uma frase muito parecida com essa aí, tá? E aí depois aqui também é um das formações do Black Bloc também, tá? Converteu-se. Aqui é uma manifestação, aqui já não é junho, por isso que eu tô falando, Rio de Janeiro foi para além de junho, tá? Então essa aqui já é no mês dos professores, que é 15 de outubro, né? Mas foi antes do 15 de outubro, essa foi a manifestação do mês de outubro, os professores do Estado do Rio de Janeiro entraram em greve, do município também entraram em greve, e fizeram manifestações massivas, né, com amplo apoio popular. Lá. E aí você tem de novo algumas fotos aí também do Black Bloc, né? Foi criado depois o Black Prof, em função das manifestações. O Black Prof foi bem atuante lá. E a defesa, percebam, como é que numa perspectiva anarquista, a importância de uma defesa da greve geral. Tá certo? Então, assim, a greve geral enquanto, que aliás, não foi chamada uma greve geral, no momento de insurgência daquele, que a população estava toda nas ruas, isso também se deve culpa aos dirigentes sindicais. CUT e petismo e por aí vai, relutaram, boicotaram e não quiseram chamar uma greve geral naquele momento histórico brasileiro. Por quê? Porque eles eram um governo. Né? E um governo plutocrático, só pra gente lembrar. Tá? Enfim, aí tem outras imagens, né? Aqui, eu queria pegar, na verdade, aquele quadro, né? Nós somos um único grupo, vândalo é o Estado, né? Que teve aquela característica de chamar aqueles que faziam ação pela propaganda, pelo fato, como vândalos. Depois, não dá, quer dizer, eu estou com um gráfico aí, esse é o gráfico de greves, né, do DIEESE. Então você percebe que 2013 é o ano com a maior quantidade de greves da história, desde quando foi contado do Brasil. Tá? Isso aqui, evidentemente, o Selma vai falar disso daqui a pouco, com mais profundidade, mas eu estou só trazendo aqui como um ponto. Em 2012 já tinha uma ascensão, tá certo? Mostrando o quanto que esse movimento de insurgência já ganhava força, tá? E em 2013 ele explode. Infelizmente a gente não tem dados, o Selma vai falar disso, sobre 2014 e 15, né, para ver o que teria, mas segundo o Selma ele tem os dados de 16 e 17, aí depois não vou nem aprofundar. Mas não dá, veja, quando você tem uma quantidade enorme, um crescimento de greves, tá? Não dá para você chamar um movimento desse de direita. E greves, evidentemente, contra o capital. Né? Greves por direitos, greves por garantias. Né? Isso é um dado empírico que rechaça, ou que refuta muito claramente esse tipo de leitura frágil que esses outros têm feito. E aí tem característica dos projetistas, né? Fizeram muitos, né? No Rio de Janeiro, muito comum. Opa, agora ficou... Agora você pode até botar uma musiquinha e fica bacana. Hein? Não, tô brincando, pode deixar apagado, pode deixar. Então, terrorista é o Estado, tá certo? Opa, agora é jogo de luz, era para lançar mesmo. Então, terrorista é o Estado. Né? Então, isso aí foi muito comum nas manifestações lá. Né? Isso aí é uma tentativa de tacar fogo na casa dos nossos representantes do Rio de Janeiro, a Câmara, né? Que quem habita lá representa fielmente os interesses da classe trabalhadora,
representa fielmente o interesse dos mais pobres e governados. Eu acho uma injustiça terem feito isso. Não tem justificativa para esse negócio, vocês acham, né? Concorda? Mas esses vândalos aí. E aí, o Ocupa Câmara foi outro fator que perdurou. O mês de agosto no Rio de Janeiro foi o mês das ocupações. Então teve Ocupa Câmara do Rio de Janeiro, Ocupa Câmara de Niterói, Ocupa Câmara de Rio das Ostras, Ocupa Câmara de várias prefeituras, tá certo? E Ocupa diretoria do CEP, como é que é? Não, aquele... CEP não, SEDUC, que é da Secretaria Estadual de Educação, professor, ocupa o Palácio Guanabara, enfim, uma série de ocupações aconteceram em agosto, né? Depois disso. Então essa era uma delas. E depois dessa tinha sarau, eram coisas bem razoáveis, né? Então foi criadas outras organizações, né? Como a FIP, né? Frente Independente Popular, que aglomerou diversos coletivos, né? Pela luta. Aqui é importante essa foto de um socorrista, né? Socorrendo um manifestante ferido. Vários socorristas estavam nas manifestações para apoiar os manifestantes, mas eu quero ampliar isso. Vários coletivos foram criados, socorristas, advogados, tá? Mídia ativistas, né? De hackers, foram vários, né? Enfim, e por aí vai. A gente pode... Alguém citou aqui as bandas. Tinham as bandas que tocavam, que davam ritmo. A Federação Nacional dos Torcedores esteve muito presente nos atos no Rio de Janeiro, sobretudo no início. Eles iam com suas baterias e marcavam as canções que ditavam, né, as palavras de ordem. A gente não pode esquecer essas coisas, né? E não pode simplesmente atender os interesses dessa esquerda oficial e chamá-los de direita, né? E aqui quebrando um banco, que eu acho um absurdo. Quebrando essa instituição que não ganha dinheiro nesse país, que não... né? Mas vamos lá. Aí teve skatista, tinha de tudo. Skatista era muito comum você ver ir pulando fogueira e fazendo essas coisas, né? Fogueirinha. Alguns podem chamar de barricada, mas a gente vai chamar de fogueira para ficar mais ameno aqui. Né? E aí você tem assim, alguns McDonald's. Aqui eu botei uma charge de uma aluna que fez lá para mim, achei interessante, a gente colocou aqui que alguns McDonald's também foram atacados. Né? Também não sabemos a causa disso, né? Mas foram. E as concessionárias também, como a da Volkswagen, né? Consulado americano. E aqui tem uma foto, duas fotos bastante emblemáticas, né? Uma de um ato, um menino negro, pobre, engraxando o coturno, a botina, enfim, a bota, troço aí do policial, e aqui a ameaça aos manifestantes, né? Então, assim, por isso que os policiais ficaram em situação tão ruim naquele momento histórico. E aí, papel dos meios de comunicação, né? Isso aí, na verdade, eu peguei no Face, fizeram essa comparação, achei muito interessante. Esse aqui é um jornal, se eu não me engano, 64, 65, enfim, durante a ditadura militar, e aqui é o Globo de 2013, né? Então, assim, vocês percebam as semelhanças, né? O quanto que o Globo apoiou ambos, né? Enfim, Exército Universal, ou Aceiros Inimigos da Pátria, e ali Lei Mais Dura leva 70 vândalos, né? Para o presídio, né? E por aí vai. Então, assim, em função desse papel que a grande mídia, que eu chamo de oligopólio de comunicação de massa, exerceu, tinha uma demanda fundamental que é pelo quê? Pela democratização de meios de comunicação de massa. Tá certo? Então, esses manifestações que aconteceram aí contra o monopólio da mídia, ocupa a mídia sem catraca, enfim, por aí vai. Foi outro ponto fundamental, outro que eu posso dizer, pauta de 2013, que a grande crítica que dizem que 2013 não teve pauta. Como não teve pauta? O que eu demonstro no livro é que a pauta foi mostrada pela ação direta e pela propaganda, pelo fato. Isso era a pauta. Tá? E aí também é a Câmara, né? Dos vereadores, né? A partezinha da Câmara. Aí é uma barricada, né? Esqueci, eu já mostrei. Então vou pular rápido. Outra demanda fundamental de 2013 no Rio foi pelo fim da PM. Tá? Então, assim, nenhum movimento fascista de direita pede fim de polícia militar. Nenhum movimento fascista de direita pede fim da polícia. Muito pelo contrário. Quer dizer,
Eu até escrevi um artigo agora que saiu no Le Monde Diplomatique, agora não, tem 2 semanas, para quem quiser. Estou falando um pouco sobre... O título do artigo é Para quem sabe ler um pingo é letra. E aí eu falo um pouco sobre as bases teóricas do fascismo. E pego alguns exemplos do que significou a ascensão de Hitler na Alemanha. E associo com o nosso histórico atual, com o que está acontecendo no Brasil hoje. Para quem quiser interessa. Mas por que eu estou falando isso? Porque a base do fascismo sempre foi o militarismo, tá certo? E eu coloco 3 ícones com base do fascismo lá. Militarismo, igrejismo, tá? Igrejismo por... Enfim, porque... eu vou falar de outra palestra, não deixa só citar, quem quiser ler. Então é militarismo, igrejismo e que eu chamei lá de guerra psicológica. Dentro da guerra psicológica estão pautadas fake history e fake news, tá? Então esses 3 compõem a base, porque dentro dessa perspectiva você garante a obediência, a hierarquia, a autoridade e a centralização, enfim, a dicotomia entre governantes e governados. Tá certo? Foi nessas bases que o Hitler chegou ao poder. Tá? E que ele se instalou e o seu partido funcionava como tal, tentando hierarquizar e garantir o respeito à autoridade e com base na obediência na Alemanha nazista. E, evidentemente, com todo tipo de discriminação para os que contestam. Aí comunistas, anarquistas, socialistas e perseguindo aqueles que eram diferentes. LGBT, diferentes, que eu digo assim, que não estavam dentro da tradição do igrejismo, né? Que o igrejismo defende como LGBT, ou seja, como qualquer tipo de poder ou de empoderamento da mulher, e por aí vai, tá bom? Por fim, outro ponto fundamental de 2013 foi a crítica ao que se pode chamar de farsa eleitoral, tá? Então, tanto é que em 2014, tá, há uma explosão de votos nulos, brancos e de abstenção, no Rio de Janeiro em particular, foi o maior de todo o Brasil, tá certo? Mas no restante do Brasil também ocorreu esse crescimento. Pô, eu tenho até esse gráfico, mas deixa, outro dia a gente mostra. Vocês me convidarem de novo, para ver se eu vou à praia aqui um pouquinho também. Lá onde eu moro não tem praia, é um problema sério. Então, da farsa eleitoral. Então, essa crítica foi algo fundamental também. E aqui, aí depois as pautas, né? Todo camarote tem um quê de Casa Grande, né? E aí você está criticando, fazendo uma crítica profunda ao racismo na sociedade. Essa aqui é uma assembleia. Ali, ao fundo, você que conhece, é o IFIX. É onde eu dou aula, né? Onde a gente trabalha. Então, as assembleias para preparação do ato, ou 2 atos, ocorriam no IFIX, no chamado lá Salão Nobre. Só que nesse dia tinha tanta gente que não deu no Salão Nobre, e ela foi feita na praça em frente, né? Então, isso aqui foi uma assembleia para decidir os rumos do ato. Só para vocês terem ideia do quanto que estava mobilizada parte da sociedade naquele momento histórico. Tá? Enfim, essa assembleia teve uma série de coisas, os partidos tentaram tomar a assembleia, tentaram acabar com o movimento, enfim, mas isso não está no livro explicado para quem quiser depois. Né? Aqui tem um dos eixos, vários panfletos, né, que foram distribuídos na época, né? Esse é do FOB, então eixo reivindicativo, né? Transporte público gratuito de qualidade, passe livre, tarifa zero, enfim, saúde pública, enfim, essas coisas com uma pauta que é bem aí, antimilitarismo, né? Fim das remoções, que aliás, falando de remoções, foram realizadas várias remoções no Rio de Janeiro para a Copa do Mundo, antes de 2013, durante e depois, né? E sempre com muitas manifestações em contrário a ela. Então, assim, essa foto eu acho bastante emblemática, né? Eles até escreveram, somos seres humanos, para que essa casa está sendo destruída, né? Sim. Então, veja, em favor do lucro, se atenta contra a vida. Se atenta contra o direito de moradia das pessoas. Não existe coisa pior do que isso. Né? Isso é típico desse regime que visa, para parafrasear um título do livro do Chomsky, que privilegia o lucro acima da vida. Né? Assim, infelizmente isso. Assim, acho que cabe a nós aqui, não é defender, a nós cabe defendermos a vida. E uma vida com dignidade para todos. Acho que isso é um ponto fundamental, e com liberdade, evidentemente com igualdade. E aí tem outros
outros atos, né? Esse aí também foi lá foi também na manifestação dos professores, em agosto, em outubro. Na verdade, aqui está não, nem uma barricada, mas está um enfrentamento policial. Os policiais estão do lado de cá e o pessoal do partido também lá atrás. E o Black Bloc está aqui, uma partezinha dele aqui na frente. Ainda estava começando o ato, não tinha. Depois, como reflexo de 2013, e já estou apontando para o final para deixar o meu amigo Selmo falar, tem a greve dos garis no Rio de Janeiro, que aconteceu exatamente no Carnaval, véspera do Carnaval. Imagine, mas é porque o Carnaval não tem importância nenhuma para aquela cidade. Carnaval não é besteira. E aí os garis muito sabiamente fizeram a greve, realizaram a greve deles, e assim, e vocês podem perceber assim, os setores mais precarizados, nessa greve foi emblemática, o Selmo também tem até um trabalho sobre isso, essa greve foi emblemática, por quê? Porque os garis tiveram que lutar contra o prefeito, contra a polícia e contra a direção sindical, que não queria greve. Entende? Isso é o mais fundamental. Então eles atropelaram a direção sindical para manter a greve. Os rodoviários também fizeram a mesma coisa no Rio de Janeiro já em 2014. Os professores também fizeram isso e caminharam isso. Porque é uma coisa impressionante, os professores fizeram a greve com aquelas manifestações que eu mostrei para vocês, tamanho, mais de 100 mil pessoas nas ruas, e aí o sindicato, tomado pela esquerda oficial, foi negociar o fim da greve. Eles negociaram o fim da greve. Sabe que eles ganharam? Nada. Só que os grevistas não seriam punidos. Para você fazer uma greve, para os grevistas não serem punidos, e para você negociar e perder e defender, e levou para a base. E aí o Guilherme depois pode até falar melhor disso, porque o Guilherme é professor do Estado, participou ativamente disso. Assim, então você fazer esse tipo de movimentação e negociar, por que negociar esse? E vir a direção sindical para a base, com mais de 5 mil grevistas nas assembleias, 10 mil, e eles defendendo o fim da greve. Por quê? Porque senão a gente vai perder dinheiro ao sindicato. Bom, o sindicato vai pagar muito, mas peraí, mas o sindicato é para quê? É para ficar garantindo festinha de sindicalizado ou é para apontar para a luta? Essa é a diferença fundamental das perspectivas. E aí a gente tem esse aí também, outros atos, a gente vê o Black Bloc na frente, depois os partidos mais atrás, aí também já é na Rio Branco. Enfim, aqui eu teria muito mais coisa para falar, mas eu não vou me ater, até porque depois vocês não vão me convidar de novo para trazer o livro oficialmente para cá. Para deixar um pouquinho de surpresa. Mas eu queria então finalizar com vocês o seguinte. O que eu estou tentando defender aqui, acho que não sei se ficou claro. Assim. Então, de novo, retomar o que eu falei no início. 2013 está em disputa. Tá? 2013 foi um momento no qual a ação direta foi posta em prática muito fortemente. A propaganda pelo fato foi posta em prática muito fortemente. Tá? Todos os poderes... esqueci de falar do dia histórico, que era da tomada da LERJ. Dia histórico no Rio de Janeiro, que foi exatamente o dia antes daquela passeata do 1,5 milhão. No dia da tomada da LERJ, devia ter umas 400 mil pessoas, no Rio de Janeiro. Então, os manifestantes saíram da Candelária, fizeram aquele trajeto tradicional, Candelária, Cinelândia. Os partidos políticos ficaram na Cinelândia e falaram, não, nós vamos ficar aqui, não vamos mais. Aí o movimento mais radicalizado, não, nós vamos para a LERJ. Porque a LERJ tinha uma representação simbólica para esse movimento de 2013. Que lá muitos foram reprimidos nos primeiros atos, fortemente reprimidos. Então ali, evidentemente, a LERJ representa todos os deputados que fielmente defendem os interesses populares. Por isso que, como era de direita, então eles tinham uma coisa contra. E enfim, aí foi para a LERJ, e naquele dia, na tomada, aliás, tem vários vídeos na internet, vocês podem ver, os manifestantes expulsaram a polícia, tentaram tacar fogo na LERJ, não foi conseguido. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que mais me marcou naquele dia foi uma fogueira, uma confraternização que os indígenas do Maracanã fizeram a confraternização, acenderam a fogueira, começaram a circular e fazer seus cânticos, sua cultura, e os populares aderiram àquilo. Daqui a pouco surgiu uma roda de capoeira em frente à LERJ, as pessoas jogando capoeira e outros tentando quebrar a LERJ, mas que
quebraram, né? Tentando tacar fogo esses vândalos malucos, né? Mas, enfim, então isso foi uma... Não tem maior representação do que isso, maior representação popular do que isso. Indígenas, fazendo fogueira e seus rituais, negros e brancos, pobres, jogando capoeira, que é da cultura tipicamente negra, tá certo? Que historicamente subordinada nesse país, enfim, e por aí vai. Então você tem isso tudo foi transmitido ao vivo pela televisão. As pessoas tentando quebrar a LERJ. Pergunto a vocês, na passeata seguinte, deu 1,5 milhão de pessoas. Tem algum significado de tentar quebrar a LERJ e expulsar os policiais com um aumento exorbitante dos manifestantes nas ruas? Essa é a questão. Essa é a pergunta que irá se fazer. Essa em busca dessa resposta que a gente tem que estar aqui. Tá? Bom, enfim. Então, estou tentando trazer aqui para vocês uma interpretação a partir do viés anarquista, a partir do conceitual teórico anarquista, né, sobre 2013, mas isso é para além de 2013. Isso significa o seguinte, o que está em disputa é valorizar a luta, valorizar a ação direta, valorizar a propaganda pelo fato ou desvalorizá-la, ou desvalorizá-la. É isso que está em disputa aqui. E só os setores que a gente pode chamar aqui de revolucionários valorizaram ela. Elas, né, no caso, as lutas. Os outros tentaram desfavorecê-la, desvalorizá-la o tempo todo, inclusive chamando muito erroneamente de fascista. Só para não dizer que eu não falei de fascismo, para finalizar mesmo, certo? Só meus... Como aconteceu em São Paulo, que eu vi, eu soube, né? Aconteceu também no Rio de Janeiro. No dia 20 de junho, militantes do partido político também apanharam de outros setores que até hoje ninguém nunca os identificou. É possível até que seja a gênese do fascismo e tudo mais, né? E quando os setores revolucionários estavam na linha de frente, tentando chegar na prefeitura, os partidos políticos estavam na retaguarda, um número muito pequeno, diante de 1,5 milhão de pessoas. Todos os partidários estavam preparados com paus, com os porretes muito grossos, sabiam que aconteceria isso, e mesmo assim parece que eles apanharam diante de 1,5 milhão de pessoas. A questão que a gente tem que trazer é o seguinte: quando um grupo composto por partidos políticos, veja, não estou defendendo, evidentemente, de maneira alguma faria isso, e agora estou falando muito sério, defendendo que os partidos, agora estou falando sério mesmo, defendendo que os partidos apanhassem. Mas quando os partidários apanham diante de 1,5 milhão de pessoas, e essa população não sai em defesa dos partidários, isso tem um sinal. Isso tem um sinal. A gente também precisa saber ler pelo não dito. Tá? E esse sinal está muito claro, muito representativo no que está acontecendo hoje no país. Esses partidos não têm penetração social nenhuma. Eles são muito fortes aqui na universidade, em todas as universidades, são muito fortes nos sindicatos, são muito fortes nos diretórios estudantis, tá certo? Mas não tem penetração no seio popular. Nenhuma. Aliás, o seio popular não entende nem seus signos reformistas. Não entende e rechaçam as suas perspectivas eleitoreiras. Tá? Então, assim, eu acho que é para a gente ler por aí. Então, finalizando, quero agradecer a todos pela atenção e espero aí um novo convite para voltar, quem sabe, a gente ampliar nossas discussões. Muito obrigado.